A paz do Senhor Jesus, o canal Som do Clarim traz a pré-aula de número 4, classes de jovens, lição para o dia 22 de outubro de 2023. O título é A Fé Cristã e o Conhecimento Científico. O texto áureo diz: pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Hebreus capítulo 11, versículo 3. Resumo da lição. A fé cristã não é contrária ao saber, ao avanço científico. Entretanto, não podemos aceitar nenhuma teoria ou conceito que tenha a finalidade de desacreditar a existência de Deus. Então, meus amados e queridos, esta lição para o dia 22 de outubro de 2023 vai falar sobre um tema muito importante que é o conhecimento científico e a fé cristã. O título é assim: a fé cristã e o conhecimento científico. Há alguma discrepância? Há algum choque? No nosso entender, não. Agora, nós podemos observar que a fé cristã ela não vai absorver e entender que filosofias, teorias ou conceitos que têm a finalidade de desacreditar a existência de Deus, então nós não podemos absorver isso. O texto bíblico está em Isaías 44, 24 e 25 e também em Romanos capítulo 11, 33 a 35. Assim diz o Senhor teu Deus, assim diz o Senhor teu Redentor, e que te formou desde o ventre. Eu sou o Senhor, que faço todas as coisas, que estendo os céus e espraio a terra por mim mesmo, que desfaço os sinais dos inventores de mentiras e enlouqueço os adivinhos, que faço tornar atrás os sábios e transtorno a ciência deles. Romanos 11, 33 a 35. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos! Porque quem compreendeu o intento do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado? Amém. Então, esses textos aí nos fazem compreender que é comum ouvir muitos dizerem que o avanço da ciência pode causar danos à fé cristã e que não há espaço para a ciência dentro das Escrituras Sagradas. Entretanto, como está escrito aqui pelo nosso comentarista, nós veremos nessa lição que a ciência e a fé não são inimigas. A fé, claro, não aceita certos conceitos, certas teorias, mas a Bíblia, ela nos fala sobre muitos feitos científicos, muitos feitos que a ciência veio comprovar o que a Bíblia já dizia antigamente. É o que nós podemos dizer, a Bíblia tinha razão. A Bíblia sempre tem razão. Por quê? Porque a Bíblia falou que a Terra, a Bíblia sempre falou através do Antigo Testamento que a Terra é um globo. E por que a ciência descobriu isso depois? Porque a Bíblia, ela é a palavra de Deus e ela sempre tem a última palavra, porque a palavra de Deus ela é verdadeira, fiel e poderosa. A Igreja do Senhor, desde o seu nascedouro, jamais foi contrária ao avanço científico, ao conhecimento e ao saber. Com o invento do alemão Gutenberg, várias Bíblias e livros puderam ser escritos, não é? Puderam ser impressos, escritos na impressão, e assim ficou mais acessível para o povo de Deus ter acesso à Bíblia impressa. Então, a gente sabe que isso é ciência.
não é? O advento da escrita, da imprensa, o advento de tantas coisas modernas são fatos científicos. Agora, vamos ver aqui o racionalismo e a fé cristã. Primeiro, racionalismo. Você já ouviu falar a respeito do racionalismo? Sabe o que significa? Segundo o dicionário teológico, é um sistema filosófico que tem como critério único da verdade a demonstração racional das coisas. Para o racionalista, tudo o que escapa à luz natural da razão não merece ser considerado. Então, através de René Descartes, que foi um dos filósofos racionalistas, juntamente com outros, uma das correntes filosóficas mais conhecidas desses homens é o racionalismo em si, é o que eles trataram em seus discursos, em suas teses. Qual era o seu objetivo? Teorizar o modo de conhecer do homem. Então, suas teorias só produziam dúvidas. Influenciados pelos seus filósofos, acreditavam que tudo na mente humana não passa de sonhos e ilusões. Então, observe se isso realmente deve ser absorvido por nós cristãos. De maneira nenhuma. Descartes tem uma célebre frase que resume bem seu sistema filosófico. Vejam a frase: penso, logo existo. Fica evidente aqui o dualismo entre corpo e mente. Crer ou duvidar, de acordo com os filósofos racionalistas, tudo é questionável e toda investigação científica se inicia com uma dúvida. Agora, vamos observar a imprecisão na pesquisa científica não é algo ruim, mas salutar, pois impulsiona os cientistas a estudarem para obterem uma resposta. Contudo, se tratando das escrituras sagradas e das questões relacionadas ao cristianismo, não podemos ter dúvidas nem lançar dúvidas, achando que como se trata os fatos científicos, as coisas científicas. Tiago 1,6, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra. Observe, não podemos duvidar, o homem que duvida não receberá nada. Pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque aqueles que se aproximam de Deus precisam crer que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Então a palavra de Deus está cheia, está recheada de versículos, de ensinamentos acerca da fé. Nós não temos que ficar aqui degladiando com cientistas ou com filósofos. Nós cremos e acabou. Nós cremos e está resolvido. A ciência tem a sua importância, claro. A ciência não tem resposta para tudo. O método científico não consegue responder algumas questões importantes da vida, como, por exemplo, de onde viemos e para onde vamos. A ciência tem como dizer isso? Não. Mas nós entendemos pela palavra de Deus e nós cremos no que está escrito na Bíblia, que nós viemos de Deus, Deus nos fez e nos colocou a sua imagem e a sua semelhança. Nós somos seres criados à imagem e semelhança de Deus. Qual é a nossa origem? A nossa origem é divina, do céu. Nós viemos por um ato criador de Deus. Deus nos fez, Deus nos criou e está acabado. Nós cremos assim. Para onde nós vamos? Nós voltaremos à casa paterna, às mansões celestiais. Nós voltaremos para Deus. E tem um versículo que diz que nós viemos de Deus e voltaremos para Deus. Entendeu? Então, as intenções corretas. A ciência possui as suas limitações, mas podemos afirmar que o crente não deve ter receio de estudar e procurar o conhecimento. Estude, busque o conhecimento e nunca se aparte da tua boca o livro desta lei. Nunca se aparte de ti
a tua fé em Deus. Nunca se desvie dos caminhos do Senhor e deixe de crer no Deus Todo-Poderoso. A busca pelo saber é legítima, entretanto, nem sempre as motivações do homem são legítimas. Muitos só buscam o conhecimento para inflamarem seus egos e desencorajar o crente. Paulo, escrevendo aos Coríntios, afirmou que o conhecimento de alguns os torna inchados, orgulhosos e sem amor. Então, nós vamos estudar, vamos conhecer, vamos inchar, nós vamos nos tornar pessoas orgulhosas, presunçosas? De maneira nenhuma. Então, longe de nós esse mal. O crente reconhece que a ciência tem sua importância, mas nós damos a principal importância à nossa fé no Senhor Jesus Cristo. Nós vivemos pela fé, nós existimos pela fé e um dia nós estaremos com o Senhor Deus pela fé. Reconhecemos o valor científico e sabemos que a ciência tem uma importância muito grande para a humanidade. Tudo que nós desfrutamos muitas vezes aqui na Terra tem uma forte importância e influência da ciência. Nós temos automóveis, motocicletas, máquinas, nós dispomos de aparelhos tecnológicos, então isso é ciência. Nós temos a medicina, nós temos a psicologia, nós temos a educação, nós temos todas as ciências que Deus deixou. Então nós temos que usufruir disso aí o melhor. O que é ruim, nós rechaçamos, nós detestamos, nós não aceitamos. Então, haverá uma boa convivência entre a fé e a ciência? Sim. A ciência e a fé cristã podem andar juntas? Sim. Vamos ver aqui a terceira parte. A neurociência pode nos mostrar como funciona o nosso cérebro e o que ocorre em nossas células cerebrais durante nosso aprendizado. Então, quem estudou ou quem está estudando psicopedagogia ou neuropsicologia, neuropsicopedagogia, então vai entender um pouco do funcionamento do cérebro e como a aprendizagem se dá nessa área da nossa vida, no cérebro. Não é? No entanto, não pode impedir que o ser humano tenha pensamentos perversos e nem que esteja imune às doenças mentais. Observe, também não é capaz de transformar o indivíduo. Essa ciência, a neurociência, não transforma, não impede doenças mentais, não transforma o indivíduo, nem a alma, nem o espírito. Não transforma sua mente, nem seu caráter. Agora, o Espírito Santo transforma. O Espírito Santo age, trabalha e nos ajuda. Aquele que nos deu inteligência deseja que venhamos usar o nosso potencial criativo, o nosso cérebro e nosso coração para que em nome dele seja glorificado, o nome dele seja glorificado em todas as esferas. Então, aí está a importância de nós nos agarrarmos à fé cristã e usarmos a ciência do modo correto. Cristianismo e ciência não são rivais de maneira nenhuma. Muitos cristãos advogam a ideia de que o cristianismo e a ciência são rivais. Nada disso. A universidade e o abandono da fé, muitas vezes, é porque o homem, quando chega num local desse de conhecimento, de estudos, então ele vai colocar para fora aquilo que está dentro dele. Não é o ambiente em si, muitas vezes, mas a própria pessoa. Quantos não foram incrédulos para a universidade e voltaram cristãos, crentes em Cristo Jesus? Nós conhecemos pessoas assim. Então, agora também há pessoas que eram crentes, eram fiéis e foram para esse ambiente e voltaram descrentes. Realmente acontece. Agora, por que nós colocamos a ciência como inimiga? De maneira nenhuma, não podemos fazer isso. Os jovens crentes fiéis ao Senhor, criados em lares evangélicos, não podem abandonar a fé ao ingressarem na faculdade, na universidade. O jovem precisa demonstrar realmente que ele tem convicção,
não é? Porque ele deve olhar o exemplo de Daniel, que foi para a Babilônia e foi para a corte do rei da Babilônia e ali trabalhou a vida inteira, estudou, foi orientado, até mudar o seu nome. Daniel teve seu nome mudado, como seus companheiros. Mas Daniel, ele sobreviveu numa terra adversa. Daniel manteve-se fiel, a sua fé ficou intacta, ficou realmente, continuou viva numa terra estranha. Então, é possível sim. E nós rogamos a Deus que os nossos jovens eles permaneçam firmes em qualquer circunstância, em qualquer ambiente. Não só na universidade, mas no trabalho, nos relacionamentos, onde ele estiver, que eles permaneçam firmes com Jesus. Permaneçam firmes com o Senhor. Observe aqui, embora em nossos dias alguns cientistas não aceitem a fé cristã, nós continuaremos crendo no poder criativo do Senhor e que ele procede e dele procede todo conhecimento. Todo conhecimento procede de Deus. Deus é quem dá o conhecimento. Nós precisamos ocupar todos os espaços de nossa sociedade, inclusive os laboratórios das universidades. Estude, se dedique, jovem, e assuma seu lugar como alguém inteligente, mas nunca esqueça de amar e colocar Deus acima de tudo e de todas as coisas, certo? Deus em Cristo continue abençoando sua vida, que você possa ser um instrumento nas mãos do Senhor, que a fé cristã ela tenha o seu lugar, e que a fé cristã ela sobreviva e prevaleça, porque a ciência não é nossa inimiga. Nós devemos usufruir daquilo que Deus preparou e assim que Deus em Cristo continue abençoando os nossos jovens em qualquer lugar, em qualquer época. Vamos orar e agradecer a Deus. Senhor, nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, te agradecemos pelo privilégio de estar aqui na Tua presença. Louvamos o Teu nome e te engrandecemos por todas as bênçãos do Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos por esse espaço aqui no YouTube, onde nós transmitimos a Tua palavra e assim Teu nome cada vez mais é glorificado. Em nome de Jesus, nós te pedimos as bênçãos e te agradecemos agora e sempre. Amém.